boa noite a todos, né? Boa tarde, bom dia, depende do horário que você vai estar vendo esse documentário da Maria, gente, que horrível. Enfim, eu sou a aluna Maria Eduarda Sarges dos Santos, estudo no Colégio Adventista do Taboão da Serra, e hoje eu vim fazer um documentário sobre globalização e consumo. Então, fique com o documentário. Tchau! Bom, o que seria a sociedade de consumo? É um tipo de sociedade que se encontra em um estado avançado, uma etapa de desenvolvimento industrial avançado, em que bens e serviços sempre excedem a procura e que os padrões de consumo são massificados, produzindo um tipo de cultura e comportamentos característicos. Bom, em todas as fases da nossa vida, nós temos necessidades que precisam ser supridas. Nossa sobrevivência depende de água, alimentos, calçados, roupas, medicamentos, habitação e entre outros itens básicos. Contudo, há incontáveis necessidades que foram criadas ao longo do tempo e que também não são tão essenciais assim para a nossa sobrevivência. São, portanto, classificados como supérfluas. Bom, com o surgimento de indústrias e Fordirmos, os produtos passaram a ser produzidos em massa, né? A partir daí, até os dias atuais, vemos que com a melhora das condições salariais, a população vem comprando mais e mais. A maioria desses produtos não sendo assim essencial de necessidade para a nossa sobrevivência. Então, são considerados, como eu disse, produtos supérfluos. Daí nós também vamos entrar no tema de consumo e consumismo, né? Que consumo é o ato da compra estar ligado à necessidade, necessidade da sobrevivência, por exemplo, que eu disse, água, comida, calçado, etc. Agora, consumismo já rompe essa ligação de necessidade. O indivíduo está adquirindo algo que não precisa, algo que ele... Vou dar um exemplo aqui. Você tem 2 tênis lá, bonzinhos. E a Nike lançou uma nova linha de tênis, né? E você quer comprar, ai meu Deus, eu quero comprar aquele Jordan ou aquele Air Force. Aí você vai lá e compra 2 Jordan, 2 Air Force, haja dinheiro pra isso. Enfim, sendo que você já tem 2 tênis bons. Então aí você já tá praticando consumismo. Você tá exagerando nas compras, sendo que você já tem. Então... sendo que isso não é algo necessário, de necessidade da sua sobrevivência. Com a chegada da Revolução Industrial e, por consequência disso, a produção em larga escala, os produtos se tornaram mais descartáveis e as influências para consumir cada vez maiores. O consumismo é uma invenção da idade contemporânea, né, da modernidade. O consumo em si, ele existe não dentro das características que nós conhecemos hoje, mas desde sempre. Só que antigamente não se tinha o hábito do acúmulo, da descartabilidade do novo. Bom, dentro da sociedade de consumo foram criadas diversas estratégias com a intenção de estimular as compras. Dentre elas estão uma das mais importantes, mais famosas assim, né, que é a propaganda. Como diz aquele ditado popular, a propaganda é a alma do negócio. As empresas têm o objetivo de induzir, vender e promover a comunicação entre produtos e consumidores através da propaganda e a publicidade que a divulga. Quando o produto é divulgado, tem o intuito de influenciar através da linguagem sedutora e persuasiva, fazendo com que o público tenha a ideia de consumir, satisfazendo seus desejos e necessidades imaginárias. Arte ou manipulação? A propaganda é usada para influenciar o outro sobre as qualidades de um produto, marca, empresa e até de um político. Para isso é preciso talento, criatividade e imaginação. Criar uma história para vender um produto é um recurso bastante utilizado pela publicidade. A questão é até que ponto essas narrativas podem induzir o consumidor a uma avaliação errada sobre o produto que ele está levando para casa. Passando para o nosso segundo tema, produção e consumo de energia global. O
mês de setembro não só apresentou um aumento de 3,4% do consumo de energia em relação ao mesmo mês do ano passado, como também registrou a maior quantidade consumida para o nono mês do ano em toda a série histórica que foi iniciada em 2004. O recorde foi observado tanto no consumo de energia elétrica da classe comercial, como no consumo da classe residencial. Já o consumo da indústria, que também apresentou alta na comparação com setembro do ano passado, registrou o maior consumo para setembro desde 2014. A todos que nos acompanham, olha só, nem aquela ameaça de um possível racionamento fez o brasileiro diminuir o consumo de energia. A gente está falando aí nessa pesquisa que você citou, tanto da energia comercial, que envolve as indústrias, e também da residencial, da nossa casa. Com relação a esta comercial, as indústrias, é só a gente lembrar, a pesquisa mostra o seguinte, que em setembro do ano passado, quando a gente compara com este ano, a gente estava num período pior da pandemia da Covid-19, né? Então muitas empresas não estavam funcionando a pleno vapor. Agora a situação é outra. Por isso, houve um aumento de 5,5% no consumo de energia comercial. Quando a gente fala da residencial, a gente lembra que nem esta mudança da faixa aí aumentou o valor da energia, mesmo assim o brasileiro continuou usando e está pagando mais caro. A ONU tem apresentado proposta cujo objetivo é melhorar o padrão de vida dos habitantes dos países mais pobres. Contudo, isso pode apresentar problemas, uma vez que, para garantir as melhorias, é necessário aumentar a oferta de energia, considerando que os países mais ricos não pretendem diminuir seu consumo. Passando para o terceiro tema, problemas ambientais. Os países desenvolvidos estabeleceram a interdependência entre os países, fundamentada na exploração de recursos naturais e no fornecimento de produtos industrializados. Com o tempo, as grandes indústrias perceberam que a implantação de subsedes nos países subdesenvolvidos poderiam ser muito lucrativa, em troca de possibilidade de desenvolvimento econômico local e de algumas centenas ou milhares de empregos. Esses países têm oferecido às empresas multinacionais benefícios que elevam o lucro final, como vantagens fiscais e acesso à mão de obra e matéria-prima de baixo custo. Embora a extração de matéria-prima não seja a única responsável pela degradação ambiental, é um significativo agravante para o desequilíbrio ambiental em escala mundial, principalmente nos países periféricos, nos quais a exploração é realizada de modo desorganizado, sem controle e eficaz e legislação rígida. A exploração mineral se tornou mais evidente a partir da primeira revolução industrial, que foi no final do século XVIII, no início do XIX, quando a produção em massa intensificou a extração de minérios para abastecer a crescente indústria. Com o crescimento populacional mundial, houve a necessidade de retirar da natureza um volume cada vez maior desse tipo de recurso. A atividade mineradora e o garimpo promovem impactos diretos na natureza, levando à deterioração do ambiente. Tanto o garimpo quanto a mineração extrai recursos que se encontram no solo ou no subsolo, de onde são retirados diversos tipos de minérios, como ouro, prata, minério de ferro, estânio, bauxita e muito mais outros. Minérios como o carvão e o petróleo são utilizados como recursos energéticos de matéria-prima. Atualmente, é impossível imaginar que a sociedade deixe de explorar os minérios existe ao longo da litosfera terrestre, uma vez que são fundamentais para o desenvolvimento industrial. O aquecimento global, atribuído à emissão de gases por meio da queima de combustíveis fósseis utilizados nos automóveis e da atividade industrial, tornou-se a maior preocupação em termos ambientais. O acúmulo dos gases dificulta a passagem do calor do Sol para o espaço, fato que transforma a atmosfera em uma gigantesca estufa. A temperatura se eleva e toda a dinâmica climática se altera. Os efeitos negativos, que já podem ser sentidos em toda a biosfera, têm se intensificado desde a Revolução Industrial. Nas últimas décadas, um dos principais agravantes
agravantes é o consumismo, fortemente motivado pelos avanços tecnológicos inerentes à globalização. O relatório destaca que as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera estão em níveis recordes e continuam aumentando. As emissões de gás carbónico caminham em direção a níveis pré-pandêmicos após um declínio temporário causado pelo bloqueio e pela desaceleração económica. A previsão é que o mundo venha a ter um dos quinquênios mais quentes já registados, uma tendência que provavelmente continuará. De acordo com a publicação, a esse ritmo não se está no caminho de cumprir as metas acordadas pelos países para manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 graus Celsius ou a 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Passando agora para o nosso último tema, Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, instituído em 1997 durante a terceira COP, realizado em Kyoto, no Japão, propunha a redução da emissão de carbono pelos principais países poluidores. O documento considerou, com base no nível de poluição atmosférico de 1990, e impôs sobre eles uma redução de 5,2%. E essa meta deveria ser atingida pelas nações desenvolvidas entre 2008 e 2012. As emendas estabelecem novos compromissos quantificados de limitação ou redução de emissões de gás de efeito estufa para os países desenvolvidos, bem como instituem regras adicionais para implementar os compromissos previstos no protocolo. A partir de 2020, a intensidade na redução das emissões passa a ser determinada pelos compromissos voluntários adotados por cada país. Em 2015, na Conferência do Clima de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir as suas emissões em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tomando como base as emissões do ano de 2005. Ao longo de mais de uma década de vigência do Protocolo de Kyoto, muitas reuniões e conferências foram realizadas na tentativa de reduzir o impacto dos poluentes atmosféricos. Contudo, os índices de emissões continuam se elevando e cada vez mais os pesquisadores que defendem a teoria do aquecimento global como consequência da poluição de ar alertam para a necessidade de uma atitude global no sentido de conter efetivamente o aumento dos níveis de poluição provenientes do sistema de produção industrial. Bom, gente, terminamos o documentário por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido, compreendido o que eu quis passar para vocês. E é isso, então, até a próxima. Não vai ter próxima, em nome de Jesus.